apesar do custo, você, quando vai, já sabe que não é uma questão de preço, você já sabe que você vai pagar mais, mas você tá indo lá por causa da experiência. E Sim. aí o caráter do encantamento, a coisa mais linda do encantamento é que esse seu cliente, ele vai consumir mais, porque ele vai consumir mais vezes, ele não vai sair, ele não vai fazer aquele desenho linear da jornada que se tem para fundos de, para meios de ensino. É uma jornada que vai fazer, vai se formar um círculo virtuoso. Então, esse cliente faz mais compras mais vezes ou com maior frequência, ele está muito mais apto a acessar o teu portfólio de produtos mais caros ou mais complexos, Sim, que aí porque é ele já normal, na confia primeira em compra você. você vai no mais tranquilo para ver como é que é. Sim, claro. Então, esse cliente, ele já está desmistificado de como vai ser essa Sim. experiência, ele já sabe que essa experiência vai ser boa. E todo mundo que vive uma boa experiência, seja pelo próprio ego, seja porque quer passar para as pessoas, ela quer te contar que ela fez uma boa experiência e ela Sim. quer que você tenha essa experiência também. Então, você tem um cliente que te indica de uma maneira espontânea e orgânica. E isso é ouro para os negócios, Sim. né? Em conversa com a família, com amigos, tocam no assunto. Às vezes fica tão perceptível que as pessoas falam: Nossa, o que está acontecendo? Vi você mudando o jeito até de se vestir, porque tudo faz parte do encantamento. Tudo. Né? O como você se veste, o como você se porta, fala, tudo isso, e isso é perceptível. Às vezes você, no automático, você vai fazendo, você não tem esse olhar, mas você começa a receber feedback. É nessa É. hora que você fala, estou com acompanhamento, olha, tem uma pessoa incrível. Isso desperta, gente. E É o desperta a melhor. gente mesmo, Sim, né? sim, Porque você vê o efeito sim. acontecendo e aí você quer cada Sabe, vez nossa, mais desse estão efeito. percebendo. Então, se eles estão percebendo, a minha audiência também está É percebendo. isso. E, Débora, o que eu falo em mentoria é que você, por ser um pequeno empreendedor, eu lido muito, a mentoria ela é direcionada para as pessoas, para empreendedores que estão no início ou transição de carreira, sabe que ainda não se encaixou, não sabe como se comportar em eventos, é bem o início mesmo, é dar aquele Uhum. pontapé, o destravar mesmo. Aí as pessoas falam: Nossa, Mari, adianta eu fazer um pitch legal desse jeito, me vestir, se eu estou competindo com empresas maiores? Aí eu falo: Bom, qual é o seu diferencial? Igual a você, tem muitas empresas, mas você acha que numa empresa grande ela vai ter o atendimento personalizado? Ela vai ter você para realmente conversar com ela, dar todo um aporte para ela como cliente? Tem gente que preza por isso. Ele não vai nas grandes, ele vai nos menores, porque ele Uhum. sabe que ele vai ter algo personalizado para ele. É Exatamente. mesmo, Mário. Eu falei, então o seu foco está aí, no quanto você você está comprometida com aquilo e você se dá por inteira. É diferente de uma empresa grande que nem o CEO muitas vezes você conhece. Você sempre vai falar com o máximo um líder, um gerente. Você sabe quem é o dono da empresa? Quer melhor do que essa proximidade? E é o que eu vejo em você, Débora, com a Encantare, é que você faz a gente perceber essa importância Uhum. e o como a gente pode se destacar mesmo sendo menor. Mas e a nossa régua, né? Onde é que está? Ah, eu só me comparo com os tops. Não. Crie a sua identidade dentro da sua fase. Você vai crescer? Vai. Mas, por enquanto, você tem que valorizar o que você tem. E preparar a base, porque vai Sim, acontecer. Se você faz um bom serviço, se você tem um olhar para o cliente, vai acontecer. E aí é a hora de você ter processos, procedimentos, uma jornada, tudo isso bem construído, né? Sólido, para que quando o seu negócio escale, você consiga também fazer com que essas coisas acompanhem esse crescimento. Porque acontece muito também, né? Quando a empresa era pequena, era ótima, cresceu, perde
o brilho, o encantamento, etc. Sim. Porque não se estruturou para crescer. E aí a gente não pode ter a síndrome do patinho feio de achar, não, mas eu não, ah, imagina, eu nunca vou ficar grande. Vai, é para isso que você trabalha. Não, eu não posso competir, não. Aquela lá sempre vai ser melhor. Por quê? Essa autodepreciação é você não conhecer quem é você de verdade. O Uhum, autoconhecimento é o principal. E você se empoderar do que realmente eu faço. é isso. Você tem que inchar teu peito mesmo e eu sou boa no que eu faço. É Eu isso. posso não ter todas as ferramentas hoje, eu posso não ter toda a equipe que eu precisarei lá na frente. Por enquanto, eu vou passo a passo. Só que com a Encantária a gente começa a desenhar esse crescimento, porque também não adianta a Isso. gente estacionar, né, Débora? Não, é o primeiro passo para cair é parar, né? Não pode. Ah, não, eu só atendo 5 clientes, vamos dar um exemplo, então eu não vou pegar o sexto. Quer dizer, você não vai crescer? Uhum, uhum. É, e aí você, se você não tem essas questões todas já resolvidas, digamos, você realmente cai nessa armadilha, né? Eu preciso de mais cliente, não tenho mais como atender. Mas espera aí, você não tem mais como atender por quê? Porque você não pensou em processo, em procedimento, você não pensou nessa Delegar. jornada, você não delega, você, se apoiou tanto só no teu produto ou serviço que mudou alguma coisa no mercado e você não tem mais nada para oferecer. Porque você não pensou na experiência. Eu bato muito nessa tecla, enquanto você tiver experiência, você não tem um ponto só para se agarrar, você tem diversos outros. Sim. E se você tem a mentalidade de colocar esse cliente sempre no centro do seu negócio, de olhar para esse seu cliente, você vai começar a enxergar possibilidades da vida dele que você pode ajudar, para além Sim. de só estar lá vendendo. E aí você E faz hoje está parte da vida, do tudo emocional dele. sim, está tudo tão dinâmico, Débora. As coisas mudam muito rápido. Falando em redes sociais, né? O algoritmo do Instagram, do próprio Facebook, do próprio YouTube, ele está sempre se remodelando, porque é como você falou, você não pode ir na mesma linha, porque as pessoas mudam de comportamento, é algo sazonal, depende do como o país está se Exatamente, comportando. Então, ó, essa exatamente. oscilação, você como menor, né, uma empresa de um porte menor, você às vezes tem até mais facilidade Sim, de você tem mais se encaixar. flexibilidade, mais envergadura nesse sentido. Sim, porque quando você tem uma empresa muito grande, ela, por sua vez, não consegue fazer manobras de uma maneira muito Não, rápida. Ela tem todo setores, todo um processo para mudar é ali mais que ela não lento. consegue. Você, se tem essa visão e um tamanho um pouco menor ou uma estrutura um pouco mais leve, mais flexível, rápido consegue mudar. Sim, é Rápido nessa que consegue você se sai na adaptar, frente, mas você tem que acreditar nisso, né, exatamente, Débora? O completamente. problema é, eu acredito no meu produto, no meu serviço, aí com o aporte certo, com a estrutura, com alguém de apoio, realmente que entende sobre isso, não adianta pensar sozinho. Não dá, Débora. Exato. Para um negócio crescer, se você estiver só contando com a sua experiência e só com o seu insight, gente, por isso que existe equipe, né? A equipe vai fazer toda essa força. E quanto mais ideias surgirem, pode sair ali um plano maravilhoso. Sim, e você sabe, assim, Mari, eu tenho muitos casos do cliente fala assim: "Ah, mas se eu não tô aqui o tempo inteiro, não dá certo". Olha, se não dá certo, é porque você não tá sabendo delegar, ou o processo não tá claro o suficiente para uma outra pessoa que Sim, não seja você, seguir esse processo. E quanto mais você ficar no seu operacional, menos você fica no seu estratégico. E você tá tendo um negócio para ficar para sempre, abre aspas, né, atrás do balcão, ou você tá tendo um negócio para você melhorar de vida, para você ter sucesso? Para que é? Qual é o objetivo? Não é você ter uma boa condição para passar com sim. a sua família, para, né, usufruir daquilo que você ganha? Então, vamos pensar um pouco mais na E frente. aí são os valores, né, Débora? Porque
essa empatia é desde o valorizar o outro. Se eu quero um bom resultado, eu tenho que valorizar o meu colaborador. A pessoa que eu vou pôr à frente, como se fosse eu, Uhum. treinado, com o mesmo perfil, o mesmo propósito, uma pessoa que vai me representar. Exato. Eu tenho que confiar e, ao mesmo tempo, valorizar. Porque não é só o dinheiro, mas, claro, uma boa remuneração, mas um voto de confiança, um treinamento adequado, dando elementos para essa pessoa também se empoderar. E ela falar: não, eu Exatamente. represento essa empresa. A primeira vez que o teu funcionário ou colaborador resolver um problema ou entregar uma experiência uau para o teu cliente e eventualmente receber um feedback disso, acabou. Ele vai ficar viciado nisso, É, porque é uma porque ele se sensação muito sente boa. pertencente àquela empresa, ele não é mais um funcionário. Eu Exato. realmente faço parte dessa empresa, porque o meu CEO, ele confia em mim, ele depende da nossa equipe, a gente tem, sabe, assim, motivacional E olha que o que eu vai para fiz o por esse ativacional? cliente, olha como ele Sim. saiu feliz, olha E como eu ele fui não reconhecido. esperava. Não Tem sou chamado só na hora do feedback negativo ou para dar uma advertência. Não, eu sou chamado para ser elogiado, eu sou, mostrado para toda a equipe, eu sou a favor de fazer aquela competição saudável, sabe. "Não, eu vou conseguir, vamos ver quem, supera essa meta. Olha, você viu o que o chefe falou? Se a gente conseguir atravessar, né, superar essa meta, ele vai proporcionar uma viagem. Ó, já ganhei essa viagem". Isso é gostoso. E você vê, Todo essa mundo viagem ganha. e olha como é lindo isso da experiência, né, do encantamento. Essa viagem já é um encantamento. Lembra que eu falei que nem Sim. sempre o teu cliente não é só o seu cliente final que é teu cliente. Então, já aconteceu, por exemplo, de um cliente que eu estava, ele falou assim: "Poxa, fiz uma competição entre os colaboradores, tal, e o prêmio final era uma viagem para o litoral". E aí ele ia pagar, a diária do hotel, era isso, né. Aí a funcionária ganhou, tal, era pra pessoa e para um acompanhante. Ganhou, tal, aí chegou no RH e falou assim: "Olha, será que eu não posso trocar por dinheiro e tal?" Ele: "Mas, poxa, é uma viagem, não sei o quê, não sei o quê". Aí apertou, apertou, a pessoa não tinha dinheiro para o carro, para Para bancar gasolina, o para bancar a resto, porque viagem. um contexto. Eu mesmo já fui, né, participei que era uma viagem para o exterior. Aí eu fiz: "Tá, vou ganhar a viagem para o exterior". Aí eu tenho passaporte, que eu tenho que atualizar, roupa, vai estar inverno lá, eu tô aqui num clima tropical, eu acabei com toda a minha parte de casacos pesados, dinheiro para entrar, hotel, alimentação. Falei: "É você dar uma arma superpotente para quem não sabe atirar, porque você não vai saber Exato. usar". E aí, tá vendo o poder do encantamento? E mais, o poder da empatia? Eu preciso entender qual é a situação de vida, a própria renda familiar lá desse funcionário, É presente para de grego, ver se né. você não dá um presente. E aí ele fica se sentindo mal. Ou você dá completo, Débora, com, passagem, terrestre, aérea, local, o máximo que ela vai ter que se preocupar é com a roupa que ela vai levar e se ela quiser comer algo extra, porque até a alimentação, né, as diárias com alimentação ela vai ter no hotel. Exato. E aí, ó, vamos dar o exemplo seu? Aí você ganhou, vamos supor que você nunca tivesse viajado para a Europa, tá? E aí recebeu uma viagem para Londres. Você sabe que Londres é frio? Sabe. Mas supostamente você nunca foi para um país de neve. E aí você vai, você fala assim: "Não, eu só tenho que levar uns casacos bem fortes e tal". Aham, não é E só aí isso. ninguém te avisou que você tem que ter uma, por exemplo, uma bota alta, com solado alto, porque se você tiver uma de solado baixo e pisar na Você vai neve, cair. cai e entra água.
É. e congela seu pé e acabou, você não consegue Sim, mais. sim. Então, na hora que você ganha essa viagem, entre as outras coisas, um manual. Olha, alguns conselhos sobre a viagem. Você vai numa época que vai ter neve. Use sapatos Que assim. nem todo mundo vai fazer essa pesquisa. Só Sabe vai ficar feliz que vai por na ter: neve, vai "Ai, eu levar uma ganhei". touquinha. É, Chega lá, não touca consegue e sair de luva. casa, não consegue sair de casa, Sim, né? Então, são cuidados, são adiantamentos. Então, assim, encantamento, ele é muito sobre expectativa. O que que a pessoa está esperando daquela situação, daquela pessoa, daquele produto, daquele serviço? Tá, você sabendo o que ela está esperando, você tem margem para surpreender, para mostrar a mais. Porque, infelizmente, a gente está numa questão tão difícil de atendimento ao cliente que a régua dele é baixa. é, Então, um mínimo de cuidado, um mínimo de atenção, de carinho nessa tratativa, já faz essa expectativa ser colocada, assim, ser superada em muito. Então é isso, é sobre olhar, é um olhar. Eu falo, encantamento é um jeito de pensar. sim. O que a minha empresa ajuda a fazer é a treinar o teu olhar para fazer isso, e eu ponho as mãos na massa, com os pés no chão, para dentro da realidade daquele negócio, entender o que que dá para a gente fazer para que a experiência, primeiro, seja fluida, então, com processos e etc, para que ela seja considerada excelente. E aí a gente coloca ali toques de encantamento. Tanto pode ser esses toques de encantamento em pontos da jornada de todos os clientes, como a gente pode escolher ali um grupo estratégico que a gente precise, influenciadores do próprio meio, pessoas que têm um potencial de compra maior e etc., e fazer com esse público. Mas tem que entender também que a base está na excelência da jornada. Porque aí não adianta eu querer encantar se eu tropeço aqui no início da minha jornada ou em algum lugar crucial da minha jornada. E também não adianta querer colocar encantamento em todo lugar, porque senão ele perde o caráter dele, que é a exclusividade, que é o pensar estratégico e etc. Mas que é para todo mundo, é para todo mundo. Sim, O claro. pequeno, um médio negócio consegue, pode e deve encantar esse cliente. Sim. Eu acho que é aí o ponto crucial, Débora, que distingue quem realmente quer crescer e quem já chegou na sua zona de conforto e acha que está tudo bem. Foi-se o tempo que você falava: "Ah, minha empresa é estável". Hoje, mercado, tanto financeiro quanto comercial, não existe mais estabilidade. Não. A qualquer momento pode virar, nós dependemos de moeda de fora do dólar, bolsa de valores, então é tudo muito oscilante. Então, como é que você pode falar: "Não, a minha empresa está tudo bem", hoje? Amanhã, não sei. E como é que eu vou encarar isso? E como nós já tivemos essa experiência da pandemia, pelo menos na minha mente, eu já fico de sobreaviso, eu já tenho um pensamento mais de reserva, porque e se aparecer alguma outra coisa, Débora? Vai me Uhum. pegar de calça curta de novo? Por Uhum. falta de inteligência financeira, eu quebrei? Eu estava num patamar e eu tive uma queda meteórica por falta de inteligência financeira. Era tudo nas minhas costas, eu não delegava a parte do decidir para ninguém, era tudo comigo e eu ainda fazia parte do operacional. Então, a hora que eu me vi ali, tendo que me virar sozinha, com 25 funcionários, o que eu faço agora? Não posso deixar eles na mão, porque a minha prioridade era e eles agora? Como é que eles vão para casa, ficar sem receber? Famílias ali no Família, meio. criança, tudo. Aí o contador: "Não, Mari, você vai ter que pôr eles para casa e depois a gente vê". Eu fiz: "Hã? Eu vou pôr eles para casa", a maioria eram as mulheres, os maridos já foram demitidos, também estavam em casa, aí vai passar pai, mãe e filhos necessidade? Não.
Tá, Mari, só que se você fizer isso, de fazer essas rescisões, os mais antigos eu pus de férias, né? Você vai quebrar. Fiz, tá bom. Todo mundo vai quebrar. E por que eu vou fazer eles quebrarem e eu não? Todo mundo tá no mesmo barco, Débora. E eu tive, sabe? Era a minha consciência. Eu não ia conseguir, Perfeito. né, viver com esse pensamento. Tanto que hoje, a maioria dos meus funcionários que eu tinha são meus amigos. A gente sai, a gente passa Natal juntos. Olha isso. Porque eu vi uma funcionária minha, a filha dela, que era menor na época, hoje ela já tem uma neta, e ela manda para mim: ai, Mária, filha da Mi que nasceu. Isso para mim vale muito, Débora, esse relacionamento. Acho que por isso que eu me apaixonei quando eu entrei no mundo do network mesmo. Tudo é network, Débora. O que nós estamos fazendo aqui é network. Perfeito. Network nós, através dessa conversa, estamos querendo sensibilizar, estamos querendo mostrar para esse empreendedor que não se acha capaz. Contribuir, né, porque eu acho que um dos grandes uma das grandes vocações do networking é contribuir, Sim, né, é troca. sim. E nem sempre o resultado dessa troca é imediato, e nem sempre o resultado dessa troca é bilateral. Às vezes você vai sim dar um pouco mais agora e não receber, pode receber depois, pode receber de uma outra pessoa. Mas se Não da você e mesma. não da mesma, exato, porque é uma roda que vai girando, né. Sim. Então, não adianta querer fazer networking com um cifrão no olho, Não. Ah, eu te porque dou e você tem que me retribuir no mesmo tanto. Qual é? Como eu vou mensurar isso? Às vezes o que eu estou proporcionando para você, para mim tem um valor muito grande. E você pode banalizar, falar, "Ah, é isso que ela tem como moeda de troca?" Aí não entrou a empatia e a valorização, o que você tem de melhor. exato. Às vezes o que a pessoa está te dando é o que ela tem de melhor. Uhum. E pontes, né, pessoas são pontes, então Sim, assim, eu tô falando com você, sobre a Encantare, e por algum motivo, não é o teu momento, não é o qualquer coisa, não é para você, Encantare, aí eu viro as costas e paro de falar com você? Claro que não, mas é claro que não. Eu vou passar para você o que eu puder, porque o encantamento, como a gente disse, não é só para o negócio, são para as relações também. sim, Então eu sim, vou conversar com você com o mesmo respeito e com a mesma paixão que eu conversaria com o meu cliente de US$ 1 milhão. sim. Porque, eventualmente, não é você que vai fechar comigo, mas você amanhã encontrou alguém que estava precisando na empresa de alguém que faz encantamento e não estava achando quem era. É sobre É isso, sobre isso. Débora. E é isso mesmo que acontece, e eu tenho isso na minha mente. Quando eu recebo algo, eu estou vendo o potencial da pessoa que está junto comigo, que está ali pegando na minha mão, ajudando. Quando alguém fala para mim sobre esse mesmo problema e eu sinto que é um cliente em potencial, não, não vou indicar para ela, não. Tem que indicar. É lógico, gente. Porque eu sei que você vai fazer um bom trabalho para essa pessoa fica agradecida comigo e com você, e isso vai crescendo. É uma rede que vai se É, formando, né, é uma corrente. isso é É uma incrível. corrente que vai se formando. Então, assim, todo mundo em negócio, em algum momento do negócio, faz parceria. Sim, E hoje a gente tem que tomar cuidado com parceria, porque o termo se corrompeu, né? As é, pessoas, em geral, começam a querer usar o termo parceria para tirar vantagem uma da outra. Mas não, a gente tem que entender que é cooperação. Então, já aconteceu com você, eu tenho certeza, e acontece, porque eu já sei, mas muitas vezes a gente faz a parceria sabendo que a pessoa não vai ter propriamente algo para te devolver naquela parceria. Mas você faz, eu faço, porque é gratificante também ver outra pessoa se desenvolvendo, performando, o negócio dela acontecendo, você dando estrutura. E sim. assim, e lá na frente,
Vai saber se essa pessoa não vira um Bill Gates da vida. E quem é que estava lá no momento que ela precisava? Só que infelizmente, Débora, a gente vai, às vezes, descobrindo mais a fundo as pessoas com o tempo. Uhum. Ninguém se mostra na primeira vez. A pessoa ela vai em momentos às vezes nada a ver, você pega, sabe, palavras, frases, pensamentos e fala, epa, tem alguma coisa errada aí nesse meio. E eu não acho errado as pessoas quererem estar perto de outras para se elevar. Ninguém quer ficar perto de quem é uma pessoa ruim, derrotada, que não vai crescer. Óbvio, a gente tem que estar em mesas onde as pessoas são maiores que você e essas pessoas vão acabar ajudando você no seu crescimento. Mas aí entra a parte. O quanto eu posso contribuir com o que eu tenho e será que isso vai ser valorizado pelo outro? Essa é a grande diferença. Só que às vezes os grandes, Débora, eles dão valor a essa essência. Sim, porque já foram pequenos em algum Eles momento. dão valor, eles falam: não, você fica constrangido, né? O que, que eu tenho a oferecer? Só que ele quer isso. A tua dedicação, essa humildade genuína, não é o interesse do que o outro tem, é se eu quero modelar você, você é minha Isso. inspiração, eu quero chegar no ponto que você chegou, mas pelo meu mérito, não Uhum. usando você de trampolim. Essa é a diferença. Sim. Eu acho certo as Uhum. pessoas andarem com pessoas melhores para poder ter crescimento. A Só ideia que da não usa. mentoria, não é? É, O claro. mentor, via de regra, o mentor é alguém que sabe mais do que você e Sim, que vai passa a te ensinar experiência exatamente. a você passar do ponto A ao B com menos atropelo. Porque pelo que eu passei, eu não quero que você passe e eu posso te mostrar como não passar, Uhum. né? Essa é a grande diferença. Então eu vejo dentro do nosso trabalho até, porque o teu, para mim, é muito mais que uma consultoria, é uma mentoria, porque você está pondo a sua essência, tudo que você aprendeu Completamente. Isso, dentro da sua completamente. vida de CLT, você pegou ali a parte dura da coisa, porque não é fácil. Aí o pessoal, não, se não der certo, eu volto para CLT. É muito pior, porque ali você não tem a voz que você pode ter dentro do seu próprio negócio. É. É E, o e, medo, né? e no meu caso, assim, o empreendedorismo, ele veio da necessidade. Então, eu tinha ali a carreira no CLT, em algum momento decidi engravidar, e quando eu voltei de licença, eu estava demitida. De verdade, eu achei que eram águas passadas na história da humanidade, né? Eu achava que não ia acontecer comigo. E infelizmente aconteceu, e acontece com muitas mulheres, e é isso. Então, o empreendedorismo veio dessa necessidade mesmo. Só que eu já tinha esse bichinho dentro de mim. Meu pai sempre foi empreendedor, então eu sempre tive esse olhar tanto do de quem trabalha para alguém, quanto de quem tem o negócio, que normalmente são olhares opostos um do outro, né? Então eu acho que esse inclusive virou um diferencial meu, porque eu olho a situação dos dois lados, sempre. Sim, Porque eu tenho as 2 vivências, né. E aí, o que que eu pensei comigo? Falei: "E agora, o que que eu vou fazer?", né, porque agora eu tenho uma bebê, e eu tenho uma menina, e e aí a coisa do empreendedorismo tomou inclusive outra forma, além da necessidade financeira, mas de moldar o caráter da minha filha também, de claro. inspirar outras mulheres, né, dizendo: "Olha, você estudou, se não estudou, tem capacidade de estudar, de observar, de pegar suas vivências, de transformar aquilo, em um material que vá contribuir para uma sociedade", porque o empreendedorismo ele contribui para o desenvolvimento da Sim, sociedade como um sim. todo, né. Dar essa autonomia, essa Auto segurança, porque imagina como vai ser na época da sua filha. Exato. Qual vai ser o preparo, a base que você vai dar para ela enfrentar
as novas adversidades, qual vai ser o novo desafio. Mas se ela tiver uma base, ela tiver essa imagem, porque o caráter se forma até os 7 anos, então até lá ela é uma esponja. Ela está absorvendo, admirando, criticando, reformulando, porque ela vai começando a ter seus próprios insights. Mas você está dando a base de E caráter, olha né, que coisa principalmente. rica, né? O empreendedorismo, quando se olha de fora, existe um olhar glamorizado, né? Sim, De, é dona do próprio negócio, etc. Mas a gente que empreende sabe que é uma questão de perseverança, de resiliência, o desafio de se manter atualizado. Tem a gestão de o quanto eu vou investir versus o quanto eu vou ganhar. Tem a questão de onde encontrar leads, pessoas, clientes, de qual evento ir. Então, assim, o que me ajudou muito nessa minha jornada foi já ter essa visão de que precisa começar com estratégia. Então, se eu tô naquele evento, eu sei por que que eu tô naquele evento, porque eu já estudei aquele evento, quem vai sim, lá, qual é o objetivo. Então, se ele não me atende uma necessidade, imediata, ele me atende uma necessidade de longo prazo, que é, por exemplo, o networking. sim, sim. Então, é isso, se eu tenho um conselho para dar para alguém, sobre empreendedorismo, faça com estratégia desde o começo. Pensamento estratégico, tenha clareza de onde você quer. As pessoas falam assim: "Ai, você se expressa muito bem". Por quê? Você fez curso de oratória? Não, é porque eu sei o que eu quero falar, eu sei com quem eu quero falar, eu carrego isso em mim. Então, às vezes eu até fico ansiosa por alguma coisa: "Ai, como é que eu vou falar?". Sai, porque tá dentro de você, é a tua Sim. verdade, é o que você É o que eu falo para as acredita. meninas, se você não sabe falar sobre a sua empresa, como é que você quer que o seu cliente entenda o que você está entregando ou faz? Se nem você mesma sabe falar sobre ela. Então, é natural, não queira fazer algo Super mirabolante, construído. super construído, Estratégia cara não é de isso, decorado, é. não. Você tem que falar com propriedade, a pessoa tem que sentir que é algo natural para você, que é uma coisa que você já trabalha, que você faz, e você pode não ter muita experiência, mas você tem verdade na sua fala. Essa é a grande diferença. Uhum. E o que eu falo, não é dom, é treino. Você treinou pelo seu tempo de CLT, por estar no meio de empresários, fazer parte de uma empresa, você se moldou com essa oratória. A tua oratória é profissional. É de quem trabalhou em empresas grandes, que tem outro tipo de abordagem. Você não podia falar de qualquer jeito. É diferente quando a gente está em casa, que você fala ali mais abertamente. Postura, o como se expressar, o como se vestir. Você veio deste mundo de grandes empresas. Então você veio com essa bagagem para transformar a sua empresa num aporte muito mais profissional. Não importa se você está começando. É isso. Essa é a diferença, é quem é você de verdade. Exatamente, O que eu exatamente. sou para o meu cliente? O trabalho que eu entrego ou o produto que eu faço é o que eu gosto mesmo? Eu resolvi largar tudo para me dedicar porque eu acredito nisso. Então não tenta se igualar aos outros. Ah, porque a outra vende mais caro, a outra, olha quantos seguidores tem. Desde quando seguidor, likezinho, coração traz dinheiro? Às vezes você tem dez Às mil vezes seguidores consome e não muito co dinheiro, e inclusive, são né. pessoas que não compram de você. Exato. Às vezes você tem um perfil lá de 1.000, 1.500 seguidores, mas eles são ativos com Exato. você. Aí você pensa que o Instagram não vê isso? O algoritmo não vê isso? Aí entra naquela coisa, não, para mim ter autoridade eu tenho que ter muitos seguidores. Cai na besteira de comprar seguidores. Hum, Acabou. acabou. Se alguém está te oferecendo para que você compre seguidores e você acha que você vai ter autoridade com isso, sinto lhe informar, crie outro Instagram, comece do zero, porque o algoritmo vai flopar você, vai acabar com você, você não É, vai.
ser mostrada mais para ninguém. É aquela coisa, né, tem uma frase em inglês que fala: "There is no free lunch". Não tem almoço de graça, gente. Não tem caminho curto, não É adianta. conquista. É trabalho duro, é persistência. O que te faz trabalhar menos, talvez, e conseguir mais, resultado, Estratégia certa. batendo na tecla aqui, é É, estratégia. É só isso, isso vai te porque de evitar, resto tropeços. tropeços, problemas que eram previsíveis, que eram Sim, contornáveis, né. Então sim. você tem sempre, essa segurança, esse plano B, mas não tem caminho fácil não, para ninguém. Imagina. Aí você é muito legal quando você começa a assistir, né, esses grandes gurus, essas pessoas que estão ganhando 1.000.000, até 10.000.000, eles tiveram uma trajetória, como eles mesmos contam. Eles passaram por poucas e boas. Aí você fala: "Mas quanto tempo você está nisso?" 5, 10, 15, 20 anos. Só que você só está vendo o bonito agora. E pelo que ele passou? Aí você já quer dar um salto, né, aí é onde entra o meteoro mesmo, você dá aquele mega salto, a tua queda, meu bem, vai ser muito Sim. pior, porque você não galgou isso. Ou então você se deprime achando que nunca vai chegar naquele Não, eu não lugar. sou boa para isso, É, sabe, eu não sirvo para isso mesmo, vou voltar pra CLT, exato. quebrei a cara, tá, Quanto tempo você faz tentou? parte, mas o quebrar a cara também faz parte. Só que com uma estratégia certa, você pode só fazer escoriações, você não vai quebrar. Essa é a grande diferença. Exatamente. Você, sabe, tipo, estaca no brejo, ela balança, mas tenta tirar ela de lá. Ela tá firme. Essa é a grande diferença. Todo empresário passa por altos e baixos. Sim. Até os grandes, Exa fará os menores. Porque tem também a vida pessoal andando Sim, junto, né. sim. Então, às vezes, Pode você tá acontecer N ótimo na parte coisas. financeira, mas na sua vida Sim. pessoal não, e uma Teu coisa vai casamento tá mexer com a acabando, outra. um filho teu tá dando problema, É você isso. descobre uma doença na família, isso vai mexer com você, automaticamente vai mexer com a tua empresa. Não podemos dissociar. A empresa é você. Se você não está bem, você pode ter uma empresa mega maravilhosa. Você vai ser infeliz e não vai dar valor. Uhum. Simples assim. Aí adiantou você lutar a tua vida toda? Ai, nossa, eu tenho muito dinheiro. Não é sobre dinheiro. E digo mais, aí você não agiu com estratégia em momento algum, porque você achou que nada e nunca ia acontecer, não treinou ninguém, não delegou, não tem um plano de sucessão, nada. Aí tá o seu mundo caindo e você vai ter que estar lá. Aí é onde começam a utilizar máscaras, que é o que a gente vê muito, são máscaras. É a famosa analogia do palhaço, né? Ele faz os outros rir, mas ele chora por dentro. Empresário é mais ou menos isso. Infelizmente, é. Débora, nós temos assunto aqui para mais umas 2 horas. Delícia, uma delícia Incrível, conversar. incrível. Você que gostaria de ter esse aporte, gostaria de ter esse direcionamento. Eu, se fosse você, pelo menos daria uma oportunidade para você, não é para Débora, não, para você ouvir, conversar, para ela entender como ela pode te ajudar. Essa é a parte que é o diferencial da Débora. Ela não quer te vender nada, ela quer sanar o seu problema e resolver ele para você da melhor forma possível. Óbvio. Então, se você quer, converse com a Débora. Fala a tua rede social, Débora, por favor. Estamos no Instagram, então @encantare com 2 T's e E no final, consultoria. E as pessoas podem também entrar em contato comigo através do WhatsApp, 11 982862772. Só deixando um recado, pessoal, assim, encantar é para todos. Então, não pensem que quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de colocar rios de dinheiro dentro da tua empresa. Não é sobre isso. É sobre o entendimento, sobre conhecimento, e é isso que eu ofereço na minha consultoria.
E é para todos os níveis, né, Débora? Ela vai pegar na sua mão desde o início. E óbvio, ela mais do que ninguém sabe que quem está iniciando tem uma limitação muitas vezes de Perfeito. investimento. Então, vamos crescer juntos? Isso. Porque você cresce, ela cresce. Esse é o valor do network verdadeiro. Não adianta mostrar para um pequeno empreendedor: ah, meu ticket é esse e esse. Ele pode realmente ficar encantado com você, Mas mas não não é é para acessível ele. para ele, exatamente, aí não Então é o adianta passo a nada. passo. A Débora vai Perfeito. fazer o passo a passo para você. Ela está fazendo comigo e eu recomendo. Muito obrigado, Eu que te Débora. Obrigado agradeço. mesmo. Obrigada. Incrível. E volto a convidar você para o evento do dia 29 de abril, ali na Paulista, na Alameda Santos. A Débora estará conosco, representando a empresa Encantare, para encantar toda aquela audiência. São empresários selecionados. Você não pode ficar fora dessa. E outra, empresário esperto aproveita preço, né, o valor reduzido. Primeiro lote até o dia 11. Se passar do dia 11, vai para um segundo lote que já está sendo mais valorizado, porque são empresas boas que já estão entrando. Oportunidade. Então, aproveite. Muito obrigado em mais um bate-papo com o Network. A próxima pessoa pode falar com você. O tema que nós trazemos é para você, empreendedor. Obrigado.